Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tratar de um outro tema a respeito de geopolítica, envolvendo agora os Estados Unidos e o Afeganistão. Confere comigo o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, é sobre o acordo, entre os Estados Unidos e o Talibã no Afeganistão. Então, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Para compreendermos a questão do Talibã, é preciso que a gente volte no tempo. Você se recorda que durante um longo período de tempo, que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, o mundo viveu o que nós chamamos de bipolaridade, ou seja, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, o Oeste, capitalista liderado pelos Estados Unidos, e o Leste, socialista liderado pela União Soviética. A gente sabe que houve uma série de conflitos indiretos entre essas duas superpotências, e o primeiro foi lá ainda na década de 1950, na Guerra da Coreia, que terminou em empate. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte apoiada pela China e União Soviética, Coreia do Sul apoiada pelos americanos. Na década de 60, houve a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos enviaram tropas para ajudar os vietnamitas que eram pró-capitalistas, enquanto que a União Soviética enviou dinheiro para apoiar os Vietcongues, que eram pró-comunistas. Pois bem, nós sabemos que os comunistas ganharam a guerra e os Estados Unidos foi derrotado. Em 1979, a União Soviética resolve invadir o Afeganistão. Era o momento dos Estados Unidos, então, de financiar os grupos contrários à ocupação soviética e transformar, metaforicamente, o Afeganistão no Vietnã dos soviéticos, tentando imprimir a eles uma grande derrota. Para isso, os Estados Unidos financiaram um grupo de afegãos islâmicos chamados de mujahedins, que são literalmente guerreiros do Islã. Um desses guerreiros do Islã era o saudita Osama Bin Laden. Bin Laden, então um jovem de família rica da Arábia Saudita, pega a sua parte da fortuna e vai para o Afeganistão lutar ao lado dos mujahedins contra a ocupação soviética. E a gente sabe que por volta lá de 1988-89, quando as tropas soviéticas foram derrotadas, Osama Bin Laden já havia criado o grupo terrorista Al-Qaeda, que significa literalmente a base ou pedestal. A gente sabe também que depois da retirada das tropas soviéticas, o caos se instalou no Afeganistão, permitindo então que muito mais tarde, desse caldo cultural de guerra, surgisse o grupo Talibã, que significa literalmente estudantes do Islã. Esses estudantes do Islã fazem uma leitura descontextualizada, uma leitura radical e totalitária do Alcorão e da Sharia. Vamos lembrar, o que é uma leitura descontextualizada? É que todo texto sagrado, seja ele dos judeus, como a Torá, ou a Bíblia para os cristãos, ou ainda o Alcorão, ou Corão, como você queira chamar, para os islâmicos, ele foi construído e narrado durante um determinado período histórico. É óbvio que essas religiões acreditam que ali há a palavra do próprio Deus. Porém, as referências e colocações têm sempre uma datação histórica muito importante. E é por isso que teólogos das três religiões, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, quando vai olhar o texto sagrado, ele toma o cuidado de contextualizar aquele conhecimento, procurando lá tirar as lições que foram dadas para muito além da literalidade do texto. Pois bem, o grupo Talibã não faz assim. Ele faz uma leitura descontextualizada e radical.
Em tese, a palavra radical não é algo negativo, significa ir à raiz, mas nesse caso, o grupo Talibã, ao ir à raiz descontextualizada do Alcorão, faz uma interpretação deturpada da vontade sagrada de Alá, que é contestada e refutada tanto pela comunidade islâmica internacional, quanto, obviamente, pela maioria dos sunitas, que são maioria no mundo, da qual o próprio Osama Bin Laden faz parte. Além disso, o grupo Talibã faz uma leitura totalitária, tanto do ponto de vista do Alcorão, quanto da Sharia, a lei islâmica. Essa virtude, essa visão totalitária é aquela que não admite contestação. O grupo Talibã, quando assume o poder, então, ele acaba com o rádio, com a TV, com o teatro, com o cinema, com o folclore, que não tem a ver com a religião e que não tem a ver com a religião tal qual o grupo Talibã o interpreta. As mulheres são proibidas de estudar e só podem sair de casa com a burca, que é uma vestimenta que significa barreira e que vai da cabeça aos pés. Aliás, Yousaf Malala, conhecida hoje como embaixadora da ONU, para a educação e para as crianças e mulheres, levou um tiro na cabeça de um talibã dentro do ônibus porque ela se negou a deixar de ir para a escola. Foi acusada, então, de subverter a ordem do Talibã e levou um tiro na cabeça. Sobreviveu, foi hospitalizada no Afeganistão, depois retirada para a Inglaterra, onde vive atualmente. A gente sabe que esse grupo Talibã destruiu 2 imagens históricas de Buda encravada na rocha dentro do Afeganistão, que eram patrimônios da humanidade, por acusarem as 2 imagens de heresia. E sendo assim, era um grupo extremamente radicalizado. Pois bem, esse grupo, no entanto, num primeiro momento, ele traz uma esperança de pacificação dentro do Afeganistão. E ele começa também a recrutar e treinar terroristas para a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A gente sabe que Bin Laden, depois da guerra do Afeganistão, começa a voltar à sua rede terrorista contra os Estados Unidos, cometendo lá 3 grandes atentados, contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, e depois um barco-bomba contra o navio de guerra USS Colin, americano, que estava estacionado no Iêmen. E depois, em 11 de setembro de 2001, cometem os atentados lá, tentando atingir os 3 grandes ícones do poder americano: o World Trade Center, as Torres Gêmeas, que representava o poder econômico; por um outro lado, o Pentágono, que representa o poder militar; e o 4º avião, que caiu na Pensilvânia por uma reação da equipe de bordo, mas que se dirigia para a Casa Branca, sede do poder político. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Então, pessoal, a gente precisa compreender primeiro, a situação atual a partir de um conjunto de antecedentes. E esses antecedentes incluem lá, em 1979, a ex-União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que invadem o Afeganistão. Os Estados Unidos, então, queriam transformar o Afeganistão no Vietnã dos soviéticos, para que eles tivessem uma grande derrota. Os Estados Unidos, então, passam a financiar os mujahedins, literalmente guerreiros do Islã, dentre eles o próprio Osama Bin Laden, que havia migrado para o Afeganistão para poder lutar ao lado dos mujahedins. Nós sabemos
que durante o período 79-89, Osama Bin Laden organiza uma rede terrorista islâmica radical chamada de Al-Qaeda. E essa rede Al-Qaeda vai voltar-se mais tarde contra os Estados Unidos. No pós-guerra, o caos toma conta do Afeganistão e surge um grupo radical chamado Grupo Talibã, literalmente estudantes do Islã, que prometem, através de uma teocracia, a palavra tel significa Deus, cracia, poder, portanto, através do poder religioso, trazer a pacificação para o Afeganistão. Esse grupo Talibã, contudo, é um grupo que nós chamamos de radical, que faz uma leitura descontextualizada e de forma totalitária do texto sagrado islâmico, que é o Alcorão. E não por acaso, a quase totalidade da comunidade islâmica internacional não apoia o grupo Talibã. Esse grupo chega ao poder, no Afeganistão e mais tarde a rede Al-Qaeda comete os atentados de 11 de setembro de 2001. Então aqui eu tenho os ataques de 11 de setembro de 2001. E esses ataques, é da rede terrorista Al-Qaeda contra os 3 grandes ícones do poder americano. O World Trade Center, repito, as Torres Gêmeas, representando o poder econômico, o Pentágono, o militar, e a Casa Branca, que não foi atingida, porque o avião caiu na Pensilvânia por uma resistência da equipe de bordo do avião, mas que se dirigia ao centro do poder político americano. O resultado é que naquela mesma noite, de 11 de setembro de 2001, o presidente George Walker Bush, do Partido Republicano, o Partido Conservador Americano, inicia o bombardeio de Cabul, capital do Afeganistão. E a pergunta é, por quê? Porque já se sabia que Osama Bin Laden estava escondido no Afeganistão, recrutando e treinando terroristas. E, portanto, os Estados Unidos dão um ultimato para que o grupo Talibã entregue todos os membros da rede Al-Qaeda, além do próprio Osama Bin Laden. Como o grupo Talibã resiste à ideia, porque Osama Bin Laden foi um mujahedin e é um islâmico, os Estados Unidos, então, invadem o país a partir de 2002. Os Estados Unidos acreditavam que, com seu poderio bélico, 50% do gasto militar mundial é realizado pela América, seria uma guerra rápida, uma guerra que se dizia à época cirúrgica, e que a rede terrorista Al-Qaeda e o Talibã seriam rapidamente derrotados. Nada mais enganoso. Os Estados Unidos parece que não aprenderam com o Vietnã e com o próprio Afeganistão quando invadido pela União Soviética. Um povo, por mais equivocado que ele esteja, quando vê o seu país invadido, reage até a última das suas forças. E aí, os Estados Unidos, que acharam que teriam uma guerra rápida, têm hoje a guerra mais longeva da sua história. Desde 2002 até 2020, nós já estamos falando de 18 anos de ocupação e 19 anos de guerra, porque os bombardeios começaram ainda em 2001. E a grande questão é que o atual presidente Donald Trump percebeu que essa guerra não pode ser ganha. Milhares de soldados americanos perderam a vida e também, ao longo dos anos, os membros da OTAN, a
a organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa militar criado após a Segunda Guerra Mundial entre países capitalistas ocidentais e liderado pelos Estados Unidos, que também enviaram tropas para o Afeganistão. Simplesmente, o grupo Talibã continua existindo e domina boa parte do interior do país. Aliás, Bush acreditava que poderia capturar Osama Bin Laden facilmente, e Osama Bin Laden escapou durante anos. Ele só foi capturado no ano em que o Barack Obama, se não me falha a memória, em 2009, quando Barack Obama envia uma tropa de Navy SEALs, a tropa de elite da Marinha Americana, para o Paquistão, porque havia informações da descoberta do paradeiro de Bin Laden em Islamabad. E aí, finalmente, ele foi morto, capturado, filho dele morto, e aí os Estados Unidos pôde finalmente se vingar pelos atos de 11 de setembro. Mas de lá para cá, a guerra continua de maneira intensa. E os Estados Unidos, além de perderem milhares de soldados, gastaram bilhões de dólares nessa guerra. No ponto atual, então, o presidente Trump havia prometido retirar as tropas americanas do Afeganistão até o final do seu mandato. E 2020 é ano eleitoral nos Estados Unidos. Resultado, o inacreditável aconteceu. Os Estados Unidos estão entrando num acordo com o grupo Talibã para deixar o país. A promessa do grupo Talibã é que ele não vai mais utilizar da força para tomar o poder, vai deixar de praticar atos terroristas, de recrutar terroristas para a rede Al-Qaeda e vai buscar, tentar chegar ao poder pela via democrática. Os Estados Unidos se comprometeram a retirar as suas tropas e pouco a pouco as suas bases militares e fazer troca de prisioneiros com o grupo Talibã. Trump tem dito que se o Talibã não cumprir a parte dele, os Estados Unidos voltará a bombardear o grupo Talibã através dos seus drones. Mas o que fica claro é que é mais uma guerra que os Estados Unidos não conseguem ganhar. E aí nós temos uma negociação difícil, porque o atual presidente afegão não foi convidado para as negociações de paz. E o representante americano e do grupo Talibã já assinaram o processo de paz, retirando ou iniciando a retirada das tropas americanas daquela região. Vamos ver nosso resumo aqui no quadro? Vem para cá. Então, pessoal, acordo entre os Estados Unidos e o Talibã no Afeganistão. Estados Unidos e o grupo terrorista Talibã assinaram em fevereiro agora de 2020, em Doha, no Catar, um acordo que prevê a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e da OTAN do território do Afeganistão. Os Estados Unidos e o grupo islâmico estão em guerra dentro do território afegão desde 2001. A retirada das tropas americanas do Afeganistão depende do compromisso pelo Talibã, de compromissos assumidos no acordo. Além da retirada das tropas, outros termos do acordo são: os Estados Unidos e a coalizão se comprometem a retirar, nos próximos 4 meses e meio, soldados de 5 bases militares. Isso reduziria a força americana no Afeganistão de 13 mil para 8,6 mil soldados. Os Estados Unidos também prometem trabalhar com todos os lados relevantes, inclusive o Talibã, para libertar prisioneiros políticos e de combate. Os Estados Unidos planejam retirar as sanções de membros do Talibã até agosto de 2020. O Talibã, por sua vez, concordou em não permitir que a rede Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere em áreas controladas por ele. O texto
foi assinado pelo enviado especial dos Estados Unidos para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, e pelo líder da delegação do Talibã, Abdul Ghani Baradar. O presidente afegão Ashraf Ghani, que não estava em Doha para assinatura e cujo governo não participou da conversa entre Estados Unidos e Talibã, declarou que alguns pontos do pacto entre Estados Unidos e Talibã precisarão de consideração e serão discutidos com o grupo islâmico. Esperamos, abre aspas, que o acordo leve a um cessar-fogo permanente. Segundo a agência Reuters, em comunicados, os Estados Unidos se comprometeram a buscar apoio ao acordo junto ao Conselho de Segurança da ONU, a buscar financiamento anual para treinar, aconselhar e equipar as forças de segurança afegãs, a supervisionar discussões de segurança entre o Afeganistão e o Paquistão, que aliás é um aliado americano na região, e a não usar a força contra a integridade territorial do Afeganistão, além de não interferir em assuntos domésticos. Não ficou claro, entretanto, se esses compromissos também fazem parte do acordo. O governo do Afeganistão, por sua vez, se comprometeu em um empenho para retirar as sanções contra membros do Talibã até 29 de maio. Também não está claro se essa promessa faz parte do trato assinado. A pergunta então é: como surgiu o Talibã? Quando as tropas soviéticas deixaram o Afeganistão nos anos 90, o país foi tomado por uma série de conflitos entre facções que brigavam pelo controle da nação. Neste contexto de guerra civil, surge em 94 o Talibã, sob a liderança do mulá Mohammed Omar. Ele é formado basicamente pelos Pashtun, um povo que lutou contra o imperialismo britânico, a ocupação soviética, e hoje se dedica a combater a intervenção do Ocidente na região. Em 97, pouco tempo após o seu surgimento, o Talibã conquista o controle do Afeganistão, sendo muito bem recebido por significativa parte da população. Isto porque, após um longo período de guerras, o grupo estabeleceu a paz no território, combateu a corrupção e tornou as estradas mais seguras para o desenvolvimento do comércio. Apesar desse apoio interno, o Talibã só teve seu governo reconhecido por 3 países: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o Afeganistão foi invadido pelas tropas estadunidenses. As alegações de que o Talibã protegia o líder da rede Al-Qaeda, Osama Bin Laden, responsável pelo ataque, motivaram a coalizão liderada pelos Estados Unidos a destituir o Talibã do poder. Mas isso não impediu que o grupo continuasse exercendo influência na época, controlando quase 90% do Afeganistão. Os talibãs continuaram a sua luta agora na clandestinidade. Quais são os objetivos e as ações do grupo? Quando surgiu, o Talibã tinha como objetivo restaurar a paz e a segurança em um Afeganistão marcado pela guerra civil. Mas não era só isso. O grupo também pretendia impor a sua versão da Sharia, a lei islâmica, e com o tempo, suas motivações os levaram a cometer ações bastante rígidas e questionáveis, como execuções públicas, proibição de toda a influência ocidental, proibição do cinema, da música e da televisão, obrigatoriedade do uso da burca pelas mulheres e proibição
de escolas para as meninas. O Afeganistão possui dois conhecidos grupos terroristas em seu território, o próprio Talibã e a rede Al-Qaeda. Inicialmente, esses dois grupos eram opositores, mas essa relação foi mudando ao longo do tempo, após um encontro entre Osama Bin Laden e o mulá Mohammed Omar, em 96, os dois grupos estabeleceram uma aliança, principalmente para unir forças no controle do Afeganistão. Mas apesar de serem aliados, existem enormes diferenças entre o Talibã e a Al-Qaeda. O principal deles é que o Talibã é uma organização provincial que age apenas na sua região e não realiza ataque em países do Ocidente, ao contrário da Al-Qaeda. Outra diferença é que o Talibã é composto por membros das tribos afegãs, enquanto a Al-Qaeda é composta por árabes. Lembrando para você que há uma diferença fundamental entre árabe, que é diferente de islamismo. Árabe é etnia, remete à cultura, língua, hábitos alimentares, visão do passado, do futuro, ética, moral, religião, etc. Islamismo é religião. A maioria dos árabes são islâmicos, mas nem todo árabe é islâmico. No sul do Líbano, você tem inclusive população árabe que é católica. Boa parte dos islâmicos são árabes, mas nem todo islâmico é árabe. Por exemplo, a Indonésia é o país com a maior penetração do islamismo no mundo e eles não são árabes. Os pastuns, que formam o grupo Talibã, também não é árabe. Então, cuidado, sobretudo em hora de prova, para você não confundir ambos e tomá-los como sinônimo. Observe aqui as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Soldados mobilizados em milhares. Em 2001, você tinha 12 mil soldados e o ápice será alcançado em 2010 com 498 mil soldados nessa região, no total de 80 mil soldados, com 498 mortos. E aí, em 2019, os Estados Unidos mantendo, aproximadamente 13 mil homens, com 15 mortos nesse ano. E aqui você tem as baixas da coligação no Afeganistão. No total, os Estados Unidos perderam 710 militares, mas foi acompanhado de outros da coligação da OTAN. No total, 3.592 soldados perderam a vida nessa guerra sob o lado americano e da OTAN. Os Estados Unidos perderam 2.448 soldados, o Reino Unido 455, o Canadá 158 militares e outros países 531. Pessoal, vamos ver então como é que essa questão caiu em prova, né? A questão é de 2019, a banca foi a VUNESP e ela perguntou o seguinte: em 7 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou um encontro secreto que falia com líderes do grupo Talibã na base militar de Camp David, em Maryland. O mandatário disse que a decisão foi tomada após o grupo assumir a autoria de um ataque terrorista que matou mais de uma dezena de pessoas, incluindo um soldado norte-americano. O objetivo do encontro era: letra A, promover o desarmamento da região síria, que envolveria a expulsão dos curdos, uma minoria étnica dessa região, do território,
Se ele está falando do Talibã, ele está falando do Afeganistão e não da Síria. E não há relação entre o Talibã e os curdos. Portanto, a letra A é falsa. Vejamos a próxima. Ampliar o diálogo entre as forças de paz da ONU e grupos rebeldes do Hamas. O Hamas é o grupo que controla a faixa de Gaza no território da Palestina. Não guarda relação com o Talibã e nem mesmo é no Afeganistão. Alternativa falsa. Estabelecer conversações entre aliados e os que defendem as pesquisas nucleares no Irã. De novo, o grupo Talibã é um grupo provincial do Afeganistão, não guarda relação com o Irã do Ayatollah Ali Khamenei. Falso. Definir estratégias para o desarmamento dos rebeldes e a reconstrução do Iraque. De novo, Talibã, Afeganistão, organização provincial formada por pastuns, não tem ligação com o Iraque. Correto, então, a nossa letra E, discutir um acordo de paz que incluiria a retirada de tropas norte-americanas do Afeganistão, que foi concluída agora no início de 2020. Portanto, o gabarito aqui, a nossa letra E. Conferindo, gabarito a nossa letra E, e sendo assim, a gente pode encerrar mais esta aula junto com você. Pessoal, abraço imenso a cada um de vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.